Estamos de volta do intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada de senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandra Magro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Luiz César Presídio de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César Souza Sardim, presente. Natalina Davi da Silva, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues, presente. 21 vereadores presentes, a quórum regimental. Declaramos reabertos os trabalhos da 17ª sessão ordinária do dia 25 de maio de 2026, às 16 horas e 36 minutos. Iniciaremos agora, senhores vereadores, a ordem do dia, passando nos processos em primeira discussão. O primeiro processo é o processo 46/26, é o projeto de lei número 10/26, que autoriza o executivo a doar uma área de terreno à empresa Luiz Henrique Moreira da Silva, Bauru Limitada, na autoria prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar, está aprovado. Senhores vereadores, passaremos ao processo 68/26, é o projeto de lei número 19/26, que autoriza a majoração dos valores de repasse de recursos públicos decorrente de ampliação de atendimentos definidos no artigo 1º da Lei Municipal número 7.974, de 11 de dezembro de 2025, e da outras providências, Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal de França, creche e berçário São Paulo, autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Estão de ordem, presidente. Deferido, excelência. Será que a comissão poderia dar alguma explicação sobre o mérito desse projeto? Qual comissão, excelência? Passou por quais? A de Justiça e a de Assistência? A de Economia? Majoração de valores, talvez economia? Passou por todas, né? Uhum. Qualquer uma delas, que eu gostaria só de entender, inclusive porque temos audiência amanhã à tarde sobre assistência social e para onde caminha o financiamento da assistência social no município, e aí me preocupa quando eu vejo majoração dos valores de repasse de recursos públicos decorrente de ampliação de atendimentos. Ampliou mesmo o atendimento ou é mais um ajuste, um remendo para superar o desafio da não atualização dos valores dos convênios? Porque me incomoda bastante esses remendos que têm sido feitos para garantir e segurar alguns contratos, alguns convênios que a prefeitura tem. Eu gostaria de entender. Vereador Bira, lembra desse projeto, vereador? Lembro, sim, senhor. Ops, claro. Croves. O senhor pode nos ajudar, por favor, vereador Ubiratã? Olha, bom, trata do aumento do repasse dos recursos públicos à OSC Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal de França, a creche berçário São Paulo. O objetivo era ampliar o atendimento na educação infantil, especialmente em creche, para crianças de 0 a 3 anos, com abertura de 16 novas vagas. Por isso, o aumento. Okay. O parecer jurídico da Prefeitura apontou a falta do plano de trabalho que foi incluído. Legislações pertinentes também integram o projeto. Eu fui o relator da matéria e eu solicitei o parecer da Procuradoria Legislativa, que deu pela legalidade e sugerindo apenas que fosse anexada a ata de assembleia referente à eleição da nova diretoria, porque a outra estava cessante. E talvez esse tenha sido o grande problema no atraso do processo. Então, eu também destaquei isso no meu parecer e pedi para que fosse anexado também no processo digital da Câmara. Então, esse documento ainda não tinha sido anexado até a data. E nós passamos para a Comissão de Economia e Educação, que queriam dar tramitação. Para mim, estava tudo certo, legal, constitucional. O apontamento, para mim, é legítimo.
se apresentar a ata da nova diretoria, está tranquilo, Ok. vida que segue, é para atender... Mas eu acho que a pergunta da vereadora, e eu entendi, na verdade, então, vai aumentar 16 novas vagas. Isso. Então, não está simplesmente repassando, aumentando o repasse dos alunos que já tem ali. Não. Vão criar 16 novas vagas. Exatamente. Ok, vereadora Estela? Vou falar. Tá ok. Sendo assim, o referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu vou só colocar aqui qual é a minha preocupação, que, na verdade, tem sido a minha preocupação quando o assunto é assistência social. E nós tivemos, eu não vou mencionar aqui a entidade, porque acaba, de uma forma ou de outra, trazendo certo desgaste, mas nós tivemos o encerramento de atividades em bairros carentes da cidade, de vulnerabilidade social profunda, extrema até, dada a não adequação dos valores que são repassados à entidade. E vimos isso ser substituído por uma suposta ampliação de serviço em outra região vulnerável da cidade, onde a gente tem informações de bastidores, por A mais B, que, na verdade, essa majoração é mera compensação, sem efetivo aumento do número de pessoas atendidas, sejam crianças, sejam adolescentes. Por que eu estou trazendo esse desabafo? Eu não vou votar contrário, muito pelo contrário, tenho um respeito muito grande pela creche berçário São Paulo. Mas todo o sistema de financiamento da assistência social no município de Bauru precisa ser discutido. Porque não é apenas dúvida burocrática que eu tenho sobre se pediu tal documento e foi enviado. Eu quero discutir a realidade concreta, a fática, e não apenas a jurídica, porque eu tenho medo de se estar maquiando excessivamente o financiamento da política municipal de assistência social, o que pode nos levar, num curto período, a uma falência total. Porque este é o apontamento que eu tenho ouvido falar de muitas entidades sérias, que trabalham nessa assistência social totalmente, praticamente 100% terceirizada. E o que nos atinge e me preocupa é quem será afetado com isso. Que são as famílias vulneráveis, que são as famílias carentes, que são as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, que precisam deste serviço, que é uma obrigação governamental, que por opção está trabalhando de forma terceirizada. E eu tenho assistido muitos mecanismos, muitos mandrakes sendo enviados a essa casa como maneiras de se maquiar uma contabilidade absurda para tentar impedir o fim, a suspensão ou a crise em alguns atendimentos. E isto é sério. Isto pode colapsar no momento em que nós não teremos força, enquanto Poder Legislativo, para reverter essa situação, que acho que é a 10ª vez que eu falo aqui. Porque para prefeito é só mais uma ementa, é só mais uma burocracia. E a Câmara não pode ter essa posição cartorial. Por isso eu quero reforçar a importância de todos que puderem estar aqui na audiência pública amanhã, às 14 horas, onde nós estaremos debatendo a assistência social no município, o Sistema Único da Assistência Social e para onde caminha o financiamento efetivo de toda a política que está abraçada pelo Sistema Único da Assistência Social no município de Bauru. Eu peço a reserva. Muito bem. Vossa Excelência dispõe ainda de 6 minutos e meio. O referendo processo continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Ubiratã Cássio Sanches e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, eu me senti na necessidade de falar porque fui relator na Comissão de Justiça. Claro, o escopo da Comissão de Justiça é a legalidade, a constitucionalidade do projeto e o efetivo encaminhamento. Aquilo que a gente faz como pedido extra, não acredito que seja extrapolar as nossas prerrogativas, mas sim um dever de informação.
Aquilo que pudemos fazer dentro da comissão, nós o fizemos e, inclusive, para facilitar o trabalho dos próximos passos aqui dentro dessa casa, nós fizemos sugestões. E a sugestão era de apresentação desta ata da nova diretoria sendo empossada, e a Comissão de Economia talvez pudesse solicitar o encontro de contas, o balanço, quais foram os motivos da majoração e etc., caberia à Comissão de Economia. Por isso, nós fizemos apenas o apontamento de que seria importante apresentar a ata da nova diretoria que foi empossada agora, nesses últimos meses, para que pudesse trazer mais transparência, inclusive, ao processo, né? Porque senão parece que o relator está passando pano ou passando batido. Não é essa a situação. A situação é buscar o esclarecimento dentro da comissão pertinente. E acredito que tenha sido feito, acho que deve ser feito, inclusive, o encontro de contas. Concordo no que tange a planejamento, que a vereadora acabou de citar, acho que planejamento é importante, ainda mais uma pasta como essa. Para quem mora na periferia, sabe do que a gente está falando. Quem depende de creche, quem depende de OSC, para manter pelo menos um pouco da dignidade, a gente sabe, a gente conhece muito bem como é que a banda toca. Então, jamais vou extrapolar competência que não seja pertinente a direito do povo. Então, fiz o relatório. Acredito que a Comissão de Economia, se quiser se pronunciar, também tem a prerrogativa de fazê-lo, mas, como Constituição e Justiça, trabalhei exclusivamente na legalidade, na constitucionalidade da situação e concordo que haja necessidade de planejamento. Peço a minha reserva de tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 7 minutos e meio também, vereador. Sendo assim, o referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado o processo 68/26. Passaremos agora, senhores vereadores, ao processo 69/26. É o projeto de lei número 23/26, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município, exercício 2026, na Câmara Municipal, promovendo ajustes contábil referente a serviços de tecnologia da informação e comunicação, autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado o processo 69/26. Senhores vereadores, passaremos agora ao processo 72/26. É o projeto de lei número 21/26, que revoga as leis municipais número 4.050, de 29 de março de 1996, a número 4.203, de 1 de abril de 1997, e a 5.136, de 14 de maio de 2004. Gratificações dos procuradores jurídicos do município. Autoria, prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu quero só usar esse espaço para poder dizer do mal que faz ao serviço público a prefeitura não dá a devida atenção e seriedade ao debate já superado do decênio do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais, o PCCS. Quem teve a vontade e a disposição de acompanhar, na legislatura anterior, nós fizemos pelo menos umas 8 audiências públicas sobre o assunto. E nesta nós acompanhamos aquilo que nós prevíamos no primeiro momento, quando a revisão do PCCS foi anunciada, ou seja, o seu fracasso, o seu naufrágio. Por quê? Porque começou errado. E é muito difícil dar certo o que começa errado. E nós fizemos um cálculo aqui, quando do início dos debates do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com a contratação daquela fundação, a FADEP, de que um cálculo de progressão, cálculo básico, nós precisaríamos de 70 anos para que eles concluíssem a avaliação de 7.000 servidores. Porque eles tinham um contrato com a Câmara de 6 meses, prorrogou por 3 vezes.
E nós só temos 100 funcionários na oportunidade. A prefeitura, com 7.000 funcionários na ativa, e um plano de fazer aquele trabalho em 18 meses, por baixo, eles iam levar de 5 a 7 décadas para terminar. E não deu outra. Só que a catástrofe diz, por que eu estou citando tudo isso no ponto do debate deste PL, que é o 72, projeto de lei 21 de 26, revoga as leis municipais 4.050, de março de 1996, a 4203, de 1º de abril de 97, e a 5136, de maio de 2004. Porque isso só está sendo revogado porque tem, inclusive, embate na área jurídica, no campo judicial, porque trata-se de gratificações que já não eram pagas, mas que as leis que já deveriam ter sido revogadas não foram. E debates como esse tem em várias áreas da administração pública e traz transtornos e interpretações dúbias. Não dá para prorrogar a revisão do PCCS. Também não dá para pedir que seja feita de forma assodada ou de forma irresponsável. Já se tem estudos que daqui a 1 ano ou 2 vão estar superados. E a maior parte desse 1,5 milhão que a empresa agora, supostamente, por motivos próprios, entrou na justiça para receber, e olha só, a prefeitura vai pagar 1,5 milhão para 4 serviços, não tendo recebido na prática nenhum. Inclusive a revisão do Estatuto, do Magistério, PCCS, reordenação do organograma, que, na verdade, foi bagunçado pelo próprio gabinete da prefeita. Daniel conseguiu fazer mais essa. Virou essa patifaria da 7913, que agora tem o PL 13 para substituir, que é outra patifaria. E que está substituindo o PL 74, que foi retirado porque a patifaria era tão grande, que chegaram a tirar e retirar a retirada, que depois nós impedimos que isso acontecesse. Então, está muito errado a forma como se discute a atualização dessas legislações e desses direitos. Me honra com a parte, vereador Marcos. Não, é só para aproveitar, porque é o seguinte, eu recebi a semana passada um apontamento do jurídico a respeito do organograma do município, algo que me preocupou bastante. A pergunta é, a mesma fundação contratada pela Câmara Municipal, a Câmara Municipal também teve os cargos derrubados por uma DI, certo? E a Câmara Municipal contratou uma fundação e adequou os cargos com as suas devidas nomenclaturas adequadas, não só a nomenclatura, mas como a função de cada um desses servidores que foram ajustados dentro da Câmara Municipal. A mesma fundação foi contratada pela Prefeitura Municipal. Foi. E a pergunta é, por que que na Câmara Municipal deu certo, por que que na Prefeitura não deu, e parece-me que segue errando. Essa que é a dúvida. Que não, acabou. Na verdade, vereador, o contrato com a Prefeitura acabou. E dizer que na Câmara deu certo é muito otimismo da parte de Vossa Excelência, porque um contrato que foi feito para 6 meses foi prorrogado 3 vezes. Não, mas 100 trabalhadores, foi prorrogado 3 vezes. Estava na cara para mim que ia dar ruim com a Prefeitura, com 7.000 servidores. Né? Na segunda prorrogação, já tinham acabado com qualquer possibilidade de perspectiva. Tanto é que no primeiro desenho que nos apresentaram em audiência pública, no levantamento, dentro dos servidores públicos, tinha maquinista. E tinha sugestão de salário para o maquinista. Ctrl+C, Ctrl+V, abusado de alguma estrutura que talvez tenha. Não é a nossa, e eu não conheço nenhuma atualmente que eu tenha. Mas, para mim, deu demonstrações inequívocas de que já não ia dar certo. E não deu. Não deu, só que a Prefeitura, oportunisticamente, pegou o rabisco de organograma, jogou na mão do Daniel Freitas e falou, dá uma melhorada. Melhorada significa, faz um cabidaço aí, cria uma estrutura estapafúrdia, não discute com o sindicato, não dê satisfação para o parlamento, não apresente para a empresa e mande para o cartório Câmara Municipal lá na Praça Dom Pedro. E foi isso que foi feito.
E, lamentável e vergonhosamente, foi isso que aconteceu. Porque não com o meu voto, mas foi aprovado por ampla maioria dessa casa, 79-13, que é um absurdo. Transformou a máquina pública de Bauru numa fábrica velha. Tem gerente caindo pelo telhado. Todo lugar tem gerente. Secretaria de Educação tem mais gerente do que a Tilibra. Tem gerente para todo canto. Ninguém entende a função. Palhaçada. Destruíram a máquina pública e continua a ter um remendo. Porque essa correção... Estela, mas o que isso tem a ver com o PL 21, que é o processo 72 que nós estamos debatendo? Tudo. Porque esse tipo de adequação de levantamento era parte das atribuições para os quais a prefeitura vai repassar R$1,5 milhão para essa empresa. Porque supostamente ganhou na justiça. Um trabalho que não foi feito. E quem ficou a ver navios? 7 mil servidores públicos. Ficou a ver navios. O que nós temos a ver com isso? Tudo de novo. Porque são os 7 mil servidores que executam as políticas públicas que nós debatemos aqui. Saúde, educação, infraestrutura, saneamento, água, tudo. Tudo. E teve o quê? Nada. Aí vai fazer como? Daqui para frente. Nós deixamos como encaminhamento da audiência que foi feita no primeiro trimestre do ano passado, apelando à Secretaria de Administração e ao gabinete que criasse uma força-tarefa para discutirmos conjunto e publicamente. Trabalhadores e patrão, gabinete, sindicato dos servidores, poder legislativo e comissões, para debater. Dá para tocar sem contratar uma empresa? Porque não dá para a prefeitura dar R$1,5 milhão para os caras que só vieram aqui buscar o dinheiro, bagunçou a máquina pública toda, e aí esperar que servidores vão trabalhar fora do horário, deixar suas famílias, e ainda vão fazer de graça o serviço de reorganizar uma máquina que já devia estar organizada. Estamos aí num debate nacional da escala, do fim da escala 6x1. Não vamos nós cometer aqui o absurdo da violência institucional de dizer, ó, faz de graça aí que é bom para você mesmo. Porque isso aqui não se trata de autoajuda nem autoflagelo. É responsabilidade da administração pública. E esse aqui é um de tantos. Tantos ajustes que a máquina pública precisa. Está cheia de leizinha que não faz sentido, depreende interpretações dúbias, às vezes até judicialização em determinados momentos. E quem tem a responsabilidade de fazer essa leitura, esse diagnóstico, esse levantamento, apresentação de um projeto de lei que faça a supressão de tantos absurdos que vigoram antes e depois do PCCS de 2010? Mas não me parece que haja, de parte da administração, qualquer preocupação com isso. Porque, para mim, está patente que não há, por parte da administração Suelen Rosim, qualquer preocupação com o servidor. Porque não há, por parte do governo Suelen Rosim, qualquer preocupação com o serviço público. E quem paga por isso, infelizmente, é a população. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra o vereador Ubiratã Cássio Sanches, e terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, nós vamos votar a favor, claro, para a gratificação dos procuradores. Porém, eu concordo com a vereadora Estela na questão da valorização do servidor público. Eu sou servidor público, todos sabem disso. E o meu celular acaba de receber também mensagens. E onde ficam as merendeiras? E onde ficam os que limpam e desentopem boca de lobo? Onde fica a gratificação para aqueles que fazem o serviço diuturnamente? Os agentes de saúde, foi um parto para discutir aqui a concessão do direito federal para essa gente. E tantas outras situações que a gente poderia discutir, independente dos procuradores que merecem, cada um tem o seu merecimento. Mas aqueles que mais precisam estão sendo esquecidos nesse PCCS e no anterior também.
dessa administração e da outra administração, que criou absurdos, como, por exemplo, você poder contar com o salário mínimo se você considerar o vale alimentação. Quer dizer, isso é o fim da picada. Então, me parece que é algo bastante... É uma sinalização, vereador Natalino, de que servidor público é uma categoria em extinção. E que, quanto menos, melhor. E quanto mais precário, melhor. Então, isso me causa indignação, isso me causa uma certa revolta, porque não se trata com equidade. E o mínimo que se espera de um poder ou de vários poderes é trabalhar com justiça e conceder a quem merece, de fato, aquilo que lhe é de direito. Isso chama-se justiça. Entregar a quem merece aquilo que ele faz jus. Então, eu concordo, sim, com a vereadora Estela, no que diz respeito ao servidor público e a maneira com que as suas carreiras estão sendo lidadas. Acho que poderia descer do Executivo também um projeto para ajudar motoristas, faxineiras, merendeiras, gente que desentope boca de lobo e etc., e que possa também ter a mesma valorização. Peço minha reserva de tempo, presidente. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos ainda. Referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 72/26. Passaremos agora, senhores vereadores, ao processo 332/25. É o projeto de lei que institui política municipal de incentivo à criação de espaços urbanos para a prática do atletismo nas vias públicas do município de Bauru e da outras providências. Autoria Márcio Teixeira. O referido processo está em discussão. Pede a palavra o autor, vereador Márcio, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Marcos. Boa tarde. Presidente Marcos. Sim, senhor. Não tem como deixar para trás os sentimentos desse vereador. E está nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. E você pode ter certeza, te falei isso no velório, você honrou sua mãe. Sentimentos meu e da população de Bauru. Senhoras e senhores, essa é uma lei para dar segurança para os nossos corredores de ruas, o pessoal que fazem caminhada. É uma lei bem simples, é uma lei inédita, é uma lei que passou por todas as comissões e também por audiência pública. É uma lei que não é deste vereador, é uma lei que não tem como deixar de citar o nome das pessoas. É uma lei que teve o apoio dos meus 2 assessores, o Anderson e o Renato Tavares, o senhor Eduardo Maio, cidadão bauruense, atleta amador. Essa lei teve o apoio da OAB, que sempre está em parceria com essa casa. Essa lei teve pessoas ligadas a comissões de esporte, como os doutores Daniel Rosa, Léo Cisneiro, Rafael Feixe. Teve a parceria das assessorias esportivas da cidade, cujo o nome eu cito, Iron Coit, Coache, né? Coit, né? Elevare, Esteve, Invictus, Passos Treinamentos, ASG Treinamentos, Superates e Vinícius Oferice. Então, essa lei não é desse vereador. Essa lei foi composta com todos os vereadores, com todas essas pessoas. É uma lei que facilita, uma lei que vai dar segurança, uma lei praticamente quase igual da ciclovia, tá? Onde vai estar pintadinha, vai ter a placa com horário
específico bem cedo, que eles correm 5 horas da manhã, né? E quem vai fazer a normativa da onde serão os lugares, não será essa casa nem essa lei, e sim a municipalidade junto com a Endurbe. Então ninguém se preocupe que para passar o corredor de corrida de rua, como pode ser chamado, de treinamento, ele vai ter que passar pela Endurbe e pela municipalidade para adequar. Então vem aqui para falar para os senhores o apoio, uma lei de tão importância para uma cidade que é a segunda do estado de São Paulo em corrida de rua. E quando você fala corrida de rua, temos eventos em Bauru que trazem até 3.000 corredores, sendo que 50% às vezes são de fora, gerando o nosso mercado financeiro, o nosso comércio, nossas hotelarias, nossos restaurantes. É uma lei que orgulha esse vereador e essa casa, que é uma lei que a gente teve a oportunidade de vir o presidente da Federação de Atletismo conhecer essa lei, para levar para outras cidades, que só engrandece Bauru na corrida de rua. E é uma lei que, sim, a gente vai dar segurança e tranquilidade para toda a população, quem está com o carro e quem está fazendo o seu treinamento. Bauru hoje, praticamente é a capital da corrida de rua. Essa casa hoje está fazendo uma lei feita pela população e pelos integrantes, aonde só engrandece essa casa centenária. Obrigado a todos. Obrigado, Excelência. O referido processo 332/25 continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar, está aprovado o processo 332/25. Passaremos agora, senhores vereadores, ao processo 54/26. É o projeto de lei que dispõe sobre a política de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e pessoas com deficiência no município de Bauru, da outras providências. Autoria, senhores vereadores, é do vereador Edson Miguel de Jesus. Atenção, senhores vereadores, há duas emendas. Não. Há duas emendas que necessitam de apreciação do plenário. Ao senhor primeiro secretário para a leitura das emendas. Ainda bem que o Elinho estava atento, né? Meu presidente está ligeiro, rapaz. Emenda modificativa do senhor Edson Miguel de Jesus, artigo 5º do projeto de lei que dispõe sobre a política de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e pessoas com deficiência no município de Bauru, passa a ter a seguinte nova redação. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei estabelecendo critérios, procedimentos e demais medidas necessárias à sua plena execução. Bauru, 7 de abril, Edson Miguel de Jesus. Emenda modificativa número 2, o parágrafo único do artigo 3 do projeto de lei que dispõe sobre a política de vacinação domiciliar para as pessoas com transtorno espectro autista, TEA, e pessoas com deficiência no município de Bauru, passa a ter a seguinte nova redação. Parágrafo único. A visita da equipe de saúde para aplicação da vacina dependerá de prévia solicitação do beneficiário ou de seu responsável legal, mediante a comprovação de que se enquadra em uma das condições previstas no artigo 2 dessa lei. Bauru, 19 de maio, Edson Miguel de Jesus. Lido, senhor presidente. Mas é uma questão de respeito, né? Senhores vereadores, as emendas estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar, estão aprovadas, senhores vereadores, as emendas. Passaremos agora, senhores vereadores, à discussão do projeto. O referido projeto está em discussão. Pede a palavra ao autor, vereador
Edson Miguel de Jesus e terá a palavra por até 10 minutos. Boa tarde a todos, senhores vereadores. Esse projeto, nós demos entrada a ele justamente porque é sabido de todos que a vacinação ele é traumático para qualquer criança e adolescente. Agora, imagina para uma criança que é neurodivergente, que tem ali o autismo, seja grau 1, 2 ou 3, suporte, e que precisa ir a um posto de saúde e ficar lá horas, às vezes, ou sair do seu ambiente domiciliar para poder tomar uma vacina. Esse projeto visa, através da solicitação da família, justamente permitir que a assistência da saúde, a saúde da família, ela possa ir até a casa, um local mais acolhedor, um local de conhecimento daquela criança, para que possa, então, tomar a sua vacina. E ali sendo menos traumático, menos dificultoso para a família. Porque para poder, imagine só, para aquele pai orientar, mudar o dia a dia daquela criança ou adolescente, ele vai ter que explicar, ele vai ter que preparar, ele vai ter que falar, olha, tal dia nós vamos sair, tal dia nós vamos mudar o nosso trajeto, vai ter uma outra situação. Estando dentro de casa, a saúde da família, podendo fazer essa vacinação, fica mais fácil. Por isso, eu peço o apoio de todos os vereadores para que aprovem também esse projeto e assim possamos dar continuidade, ajudando e incluindo as pessoas neurodivergentes que têm o TEA, entre outras divergências também. Muito obrigado, senhor presidente. Reserva do meu tempo. Muito obrigado, excelência. Vossa excelência ainda dispõe de 8 minutos. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro. Terá regimentalmente por até 10 minutos. Não tenho nada contra o projeto, né? Muito pelo contrário. Eu sou defensora do papel constitucional do município frente aos desafios da saúde. E todos sabem que a Constituição Federal resolveu isso de forma clara em 1988. E cabe ao município a atenção primária à saúde. E é muito triste quando a gente assiste, vê o esforço deste ou de outros vereadores na busca de fazer com que o município entenda o seu chamado a resolver o problema que é da sua casa, que é a sua responsabilidade precípua da Constituição. Já é a responsabilidade do município vencer e superar todos os obstáculos. Cada vez que eu sei de um parente que está na luta, esperando por uma vaga para amputação em decorrência do diabetes, eu fico imaginando quantas amputações e quantas vidas neste jogo, em um município de 400 mil habitantes, que poderia ter 1.000 agentes comunitárias de saúde, e tem pouco mais de 100. Uma cidade que poderia ter centenas de unidades de saúde da família, e tem pouco mais de 10. Então, toda vez que há um esforço, como o apresentado, salvo melhor juízo, pelo vereador Sandro, da vacinação de idosos, e o governo Gazeta, podem criticá-lo de várias maneiras, mas em mais de um momento, durante a sua gestão, deu demonstração inequívoca de que o processo de vacinação, visto de forma preventiva, naturalmente, ele é perfeitamente possível e ele não é caro, ele é viável. E ele é garantidor de que você evite a proliferação de alguns males, de algumas patologias na sociedade. Quando eu vejo o esforço dos vereadores, eu me pergunto se o município vai acordar e ter maturidade para preparar o debate que a gente vive apelando aqui nessa tribuna, que é o de redimensionamento da nossa rede. Então, para atendimento de tudo que será necessário e prioritário, das leis que estamos criando, autorizando,
ou estabelecendo diretrizes e programas, será acolhido e priorizado pelo Poder Executivo, que é quem tem o poder de caneta, que é quem tem o poder de deliberação sobre esse processo de redimensionamento da rede que nunca é feito. Falta servidor em todas as áreas, hoje no município de Bauru, mas na saúde como em nenhuma outra. E na contraordem disso, a prefeita, atabalhoadamente, sem nenhum debate, nem raso, nem profundo, muito menos ainda profundo, tem investido na meização do serviço público. É MEI, é PJ, é terceirizações, agora com a tal da ADI, que o advogado Rafael Ribeiro está fazendo um favor para ela, não é? De dar o nome para fazer aquilo que o governo já queria ter feito faz tempo, que é dizer, tire do poder legislativo o poder de análise. Estão fazendo a PEC 32 lá do governo Bolsonaro em 22, que depois o Congresso, pela pressão popular e do movimento sindical e popular, principalmente os servidores públicos, fez o Congresso recuar, que ia criar os superexecutivos e ia empobrecer o papel dos legislativos, porque toda entrega de serviço público prescindiria da análise e da aprovação dos legislativos. Recuou a PEC 32 pelo movimento nacional, e aí esse avanço estratégico a partir de decisões judiciais busca minimizar o papel, o poder do legislativo. Aí sim que a prefeita vai mesmo usar e abusar de canetar e esquecer o debate da priorização do serviço público. E este serviço que está sendo proposto aqui, como tantos outros, dependem do serviço público, dependem do servidor público, depende de um orçamento planejado adequadamente para se criar as possibilidades reais de que ele se torne real. Porque senão ele se torna mais uma ideia que é colocado para a população compra porque ela quer, ela entende a importância. Imagine a mãe atípica com o direito de requerer e seu filho ser vacinado em casa. Que é uma demanda muito parecida de outras áreas, PCDs, que é um problema que a população que tem idosos em casa também tem, acamados também tem. Tudo seria resolvido se nós tivéssemos um programa de saúde da família implementado efetivamente de acordo com o tamanho e com a demanda que a sociedade tem e impõe. Mas o município vai querer? Entende essa prioridade? Leu a Constituição Federal? Será alguma vez a prefeita Suelen Rosim? Vereador Segala, me honra com a parte. Por gentileza, vereadora Estela, se eu entendi, Vossa Excelência está dizendo que a efetivação dessa eventual futura lei vai depender da boa vontade da prefeita. Exatamente. É isso? Se isto é verdade, nós não precisamos de lei. Bastaria uma simples portaria dela e estaria resolvido o problema. Se ela está de acordo, então, vereadores da base têm o trabalho apenas de convencê-la a fazer uma portaria e, com essa portaria, está resolvido o problema. Pleno acordo, vereador Segala. Pleno acordo. Eu tenho dito isso em várias oportunidades, quando leis que autorizam o Executivo a fazer aquilo que ele tem obrigação constitucional de fazer, é apresentada. E nós votamos. Eu não vou votar contra algo que tem esse tipo de apelo social. Só serve para, prefeita, olhe para as famílias atípicas e pense na possibilidade. Por quê? Porque ela não vai se obrigar. Ela não vai se obrigar. Até porque, para criar efetivamente um programa, dispõe sobre a política de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência no município de Bauru. É profundo. Mas nós não podemos dizer que ela vai fazer. Nós vamos aprovar a lei. O que vai se tornar efetivo é aquilo que ela já poderia fazer sem que houvesse essa lei que nós estamos debatendo e votando. Nada contra a iniciativa do vereador de dizer, olhe para este público. Porém, tivesse a prefeita respeito pela sua base, as pautas trazidas e representadas pelos parlamentares de sua própria base aqui neste parlamento, se tornaria agenda prioritária. E não fazer aquele tipo de reunião que de vez em quando a gente tem notícia.
né? Reúne só para dizer, ó, nesses aqui era para você falar sim, nesses aqui é para você falar não, sem debater aprofundadamente quais são as demandas reais da sociedade, da nossa sociedade, e o que a população pede na saúde, na educação, na assistência. Mas a prefeita gosta de brincar, né, do memezinho lá, não vê, não ouve e não fala aquilo que precisa falar. E aí não implementa aquilo que precisa implementar. E continua trabalhando e planejando um orçamento divorciado com a realidade fática da sociedade. Então, nesse aspecto, louvável da parte do vereador, levantar a preocupação de que o trabalho de base na saúde contemple essa diretriz. Será efetivo? Não sei. Não sei. Portanto, não vou dizer para a população, a Câmara resolveu um problema agora. Família atípica, tranquilo. A partir de agora, publicou a lei, a prefeita vai criar as condições para que esse processo, que esse programa seja implementado. Não podemos. Não podemos. Então, seguir a moda de alguns aí, né? Oremos. Deixa eu entrar nos oradores. Está acabando já. Senhores vereadores, o referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que irão se manifestar. Aprovado, senhores vereadores, o processo 54/26. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que os processos em discussão única sejam apreciados em bloco. Atenção, senhores vereadores, o pedido do vereador André Maldonado para que os processos em discussão única sejam discutidos e votados em bloco. Está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestar. Senhores vereadores, algum destaque? Não havendo nenhum destaque, senhores vereadores, nós vamos votar e discutir em bloco a moção 111/26, de aplauso ao Rotary Clube Bauru Aeroporto, pelos seus 31 anos de fundação e reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento urbano, social e solidário da nossa cidade, bem como os relevantes serviços prestados ao longo da sua trajetória e dedicação ao próximo, autoria Dário Luiz e Vanderlei Rodrigues Júnior. Também a moção 112/26, de aplauso ao Colégio Evolução por sua trajetória e pela importante contribuição para o desenvolvimento educacional da nossa cidade, autoria Alexandre Bussola e André Maldonado. A moção 113/26, de aplauso ao senhor Robson Rogério Castilho pela sua trajetória e contribuição à população por meio de seus trabalhos midiáticos. Midiático, está correto? Autoria Júlio César Aparecido de Souza. A moção 114/26, de aplauso ao senhor Rodrigo Correia Ramos por sua destacada atuação empresarial, dedicação à família e relevante contribuição social prestada à comunidade bauruense. Autoria Antônio Carlos Domingues. E, por último, senhores vereadores, a moção 115/26, de aplauso ao senhor Peter von Glen em reconhecimento à sua trajetória empreendedora, contribuição ao desenvolvimento econômico de Bauru e região e atuação de destaque nos setores de representação comercial, distribuição alimentícia e logística, autoria Márcio Teixeira. Senhores vereadores, sendo assim, todas as moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis para a comissão, os contrários que eles manifestar, estão aprovados todas as moções. Senhores vereadores, nesse momento, nós passaremos às explicações pessoais com o primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, senhores vereadores, vereador Edmilson Locadora. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Estela Alexandre Almagro. A senhora falou que abre a mão? Não abre mão? Eu entendi, abre mão da palavra, desculpa. A vereadora Estela pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. O André disse que eu posso usar o tempo dele, Marcos. Eu quero aproveitar aí, em respeito à mobilização que os proprietários e funcionários de adega fizeram
com a vinda a esta casa, nesta tarde, para parabenizar a defesa colocada aqui pelo vereador Segala, que, inclusive, não apenas tinha votado contrariamente, por ter a mesma compreensão que a nossa, de detalhes importantes da lei que podem se configurar em contradições e trazer transtornos a essa parcela da sociedade que é bastante representativa, mas a ideia colocada de que, para além da audiência pública que foi requerida hoje e que será realizada no dia 3 de junho, né, vereador Marcos? Sim. 3 de junho? 3 de julho, 9 horas da manhã. De julho ou de junho? Julho. Julho, mas até lá, se Deus quiser, já... Sim. Não posso falar nos seus 5 minutos. Então, 3 de julho, a audiência pública em que nós, com as demais secretarias, principalmente Desenvolvimento Econômico, estaremos debatendo os pontos considerados controversos ou contraditórios, principalmente em face da lei aprovada por esta Casa em 2022, que é a Lei de Ampla Liberdade Econômica, e que se coloca em alguns pontos conflitantes, sim, inclusive nos aspectos jurídicos e constitucionais. Mas, para além disso, algumas outras contradições. Mas, mais do que isso, a preocupação que deve nos nortear, que é o de buscar legislar sem complicar, e se nós podemos reabrir esse debate, essa discussão, para buscar trazer para a legalidade, para a oficialidade os que ainda não estão, e esclarecer aqueles que precisam desse esclarecimento, e dar a orientação, e estabelecer a parceria que é necessária, que o façamos. E acho que foi um gesto de maturidade que a Casa, independente das posições como votaram, tenha se aberto a ouvi-los, e a sugestão feita pelo vereador Segala, que todos consideramos extremamente oportuna, que é o da dilação do prazo para a entrada em vigor da Lei 8017, que foi a lei aprovada em 16 de abril deste ano, e que, publicada em 16 de abril deste ano, e que entrará 60 dias após a sua publicação. E com a sugestão do vereador Segala, passa a ser dilatado esse prazo. Então, essa dilação do prazo permitirá espaço para o debate político sem que a burocracia traga transtornos imediatos da ordem de fiscalização, multa ou fechamento. E aí nós já cuidamos de fazer, com a orientação do vereador Segala, o projeto de lei. Então, já está aqui feito, e tem a seguinte redação: da nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal 8017, de 16 de abril de 26. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. O artigo 10º da Lei Municipal 8017, de 16 de abril de 26, passa a ter a seguinte nova redação. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação. Segundo, vigor a partir da publicação da emenda, que passa a vigir e, portanto, garantir a substituição com a dilação de 60 para 180 dias. Muito adequado, a nosso ver, como resultado de uma mobilização que não pode e não deve ser ignorada. Porque quando o povo vem e fala, não importa se o momento é considerado extemporâneo ou não, a Casa não pode jamais abrir mão do seu papel constitucional e legal e o seu dever de ouvir. E de ouvir, dialogar e construir saídas e perspectivas. O povo veio, a população veio, os representantes das adegas e seus funcionários vieram, entregaram um documento que tem mais de 1.160 assinaturas e trouxeram, junto com esse abaixo-assinado, uma manifestação de alguns dos pontos que consideram controversos e passíveis de nova discussão e adequação. Recepcionando esse clamor, feita a emenda sugerida pelo vereador Segala, o projeto tem 19 assinaturas
Apenas o vereador Edson optou por não assinar, e o vereador Hélio, que é o autor do projeto, por uma questão, naturalmente, da coerência da sua própria propositura, tem todo o nosso respeito, compreensível, optou por não assinar. Todos os demais vereadores assinaram, o que significa que na próxima semana nós podemos ter isso em pauta e aprovarmos, inclusive por conta do calendário. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Hélio Venâncio Ferreira. Pede a palavra e terá por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadora, vereadores, eu estou subindo aqui, senhor presidente, em que pese o presidente Marcos não estar presente, mas eu queria registrar publicamente as minhas condolências, meus profundos sentimentos ao passamento da sua mãe e dizer que, de fato, como bem disse aqui o vereador Márcio, ele sempre demonstrou honrar muito a sua mãe. E todos nós estamos sujeitos, né, a esse destino. Alguns irão furar a fila natural. Eu confesso que não tenho essa vontade, pretendo esperar pacientemente a minha vez, mas isso é natural para todos nós. Então, queria deixar registrado o meu sentimento, né, de apoio, e que Deus, Espírito Santo, possa trazer conforto para o coração do presidente, para todos os familiares e amigos. É isso. Muito obrigado. Excelente semana para todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, José Roberto Martins Segala. Doutor Segala. Pede a palavra e terá por até 5 minutos. Muito obrigado, vereador André, no momento na presidência. Na verdade, eu ia fazer até uma parte, mas nós vamos ter uma parte na explicação pessoal. Só para... Então, estou me dirigindo à mesa. Caso, e eu acho que vai ser consumado, venhamos a aprovar essa emenda que a vereadora Estela leu aqui, que já tem 19 assinaturas, concedendo um pouco mais de prazo, eu sugiro à mesa diretora, então, que faça ampla divulgação disso, porque a queixa que eles tiveram aqui hoje é que ficam sabendo muito pouco sobre essas coisas. Então, já que eles vão ter mais tempo, é bom avisá-los para que eles, se realmente vier a ser aprovada. Senhores vereadores, é apenas um alerta que eu gostaria de fazer desde já. Como provavelmente todos aqui tomaram conhecimento, né, de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou um pedido de concessão da Malha Oeste e aprovou também que o governo faça um aporte até de 3,6 bilhões para essa finalidade. Já é um pouco discutível isso aqui, mas não interessa. Para nós, o resultado é que importa, né? Porque, na verdade, o governo vai botar dinheiro para consertar os estragos que a concessionária produziu, né? Porque a linha é a mesma, mas a concessionária atual produziu vários estragos e, certamente, é nesse sentido que o governo está se dispondo a fazer um aporte para quem vier a ganhar a concessão. Mas o que eu queria dizer para Vossas Excelências em tom de alerta é o seguinte: uma coisa é aprovar uma nova concessão. Maravilha, beleza. Agora, como se prevê que essa malha passe por Bauru, nós vamos ter que estar preparados para discutir como é que será isto aqui em Bauru. Certo? Nós já lembramos aqui de cidades que conseguiram, até no passado, tirar os trilhos de dentro da cidade.
fazendo com que ela passe no entorno da cidade. É uma via nova, não tem problema nenhum, faz uma nova estação, porque essa estação que nós temos também não vai servir para isso aí, faz uma nova estação e ponto final. Não há problema nenhum nisso. E com isso nós ganhamos toda essa malha dentro da cidade, para fazer inclusive um eventual trem urbano. Não é? É perfeitamente possível fazermos isso para acessar bairros que já estão distantes aqui da cidade, porque a linha de trem já estará pronta. Não tem terraplanagem, não tem nada. Então, é uma coisa que a gente poderia ficar atento para discutir no momento oportuno, quando estiver sendo feita, de fato, a nova licitação. Então, não basta simplesmente ficar feliz, porque ela vai passar para o Bauru. É preciso saber como vai passar. Quando eu estive lá em Campo Grande, na primeira reunião que houve isso, eu usei da palavra lá para dizer, uma coisa é passar por Bauru. Nós não queremos que vocês passem por Bauru, não. Nós queremos que vocês parem em Bauru. Não é passar aqui. Nós precisamos que aqui seja um lugar onde que a gente possa fazer embarque de carga. É isso que é importante para a nossa cidade. Os nossos industriais estarão esperando isso. Nós temos que fazer embarque de carga aqui e receber carga aqui também. Então, não basta passar por Bauru. Há necessidade de que seja contemplada Bauru como uma parada, como era no passado. É isso que eu queria apenas alertar todos os vereadores para essa discussão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Segala. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Júlio César Aparecido de Souza, abre mão da palavra. Manelo Zila, abre mão da palavra. Marcelo Afonso, abre mão da palavra. Márcio Teixeira, pede a palavra e terá por até 5 minutos. Boa tarde a todos. Novamente eu vou tocar no assunto do meio ambiente. Vereadores, o que aconteceu aqui, eu falei, certo, sobre a área que foi autorizada judicialmente ao desmatamento. E eu falei a cidade da injustiça. Essa área, há uns anos atrás, tinha uma mulher que tinha uma banca lá no meio e vendia banana. É a Gi da banana da feira. Pasmem. Ela tem uma bronca, uma atuação de R$15 mil da mesma área. Ela está sendo condenada porque ela está lá na área. Olha a injustiça, é isso que eu digo. Justiça para todos, vereador Emerson. Por que só para o rico não e para o pobre sim? Ela está sendo processada por R$15 mil da mesma área. E ela vendia a bananinha dela lá. Aí pode, né? Aí pode a cidade da injustiça. TV Câmara, eu vou pedir novamente que você me coloque a foto 9. Eu falei também. Isso aqui é lá no final, eu já falei na primeira fala, mas é no final da Bernardino. Isso aqui, esse lixo, adutora, está escorrendo tudo para uma nascente que vai para o Rio Batalha. Eu estarei representando. Aí vocês vão ver o peso da caneta, a responsabilidade. Faz 3 anos que ninguém faz nada. Eu vou representar. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu acho justo. Uma pasta tem que cuidar, e a pasta do meio ambiente, a pauta número 1 é a preservação do meio ambiente da nossa cidade. Só para finalizar, na audiência, o vereador Natalino
presidente e mesa, eu estou muito preocupado. Essa questão da concessão que abraçou o atendimento do DAI. Eu não estou compreendendo, eu não estava na casa, Vossas Excelências também. Mas uma concessão de uma empresa que foi montado 3 grupos, não tem o métier de atendimento e da expertise da água. É uma concessão do esgoto. Como eles vão fazer o nosso atendimento, que nossos servidores há mais de 40 anos fazem? A telemetria, ao hidrômetro. Em 6 meses eles vão apurar isso? Como vai ficar o atendimento da nossa população? Me pegou sim de surpresa. Realmente eu gostaria de explicações, de debates. E como, se é concessão do esgoto e a água está aqui, vereador Natalino, eles vão administrar o nosso dinheiro? E eles já vão administrar nosso fundo. Agora eles vão administrar o dinheiro da população. Vai chegar, você vai pagar sua conta de água, era R$100, vai pagar 150, pum! Tá? Como eles vão fazer esse repasse para nós? Qual vai ser o fluting? O fluting é o tempo. Eu, seriamente, gente, não estou com o coração peludo não, hein? Eu acho muito estranho. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Pastor Bira, pede a palavra e terá por até 5 minutos. Obrigado, presidente. Nesse momento, vereador Maldonado. Eu vim aqui mais também para fazer uma prestação de contas com relação à audiência pública que nós tivemos aqui, que foi já mencionada pelo vereador Manelo Zilla, mas como a gente tinha preparado um material, se a TV Câmara puder mostrar para mim, exibir o vídeo número 2, enquanto a gente apresenta o vídeo, eu vou ler o texto que a gente preparou aqui. Ok? Então, os moradores do Parque Industrial Manchester receberam uma notícia importante durante a audiência pública realizada na semana passada por iniciativa do vereador Manelo Zilla. A secretária municipal de infraestrutura, Pérola Zanotto, informou que a prefeitura decidiu licitar o projeto executivo completo das obras de drenagem e pavimentação do bairro. A previsão da licitação está marcada para este ano, o final das obras em 2027. Ainda durante o encontro, o presidente do DAI, João Carlos Viegas da Silva, anunciou que o reservatório de capacidade para armazenar 2.000 metros cúbicos de água será construído com recursos da autarquia. A expectativa também é de licitação ainda este ano e finalização da obra em 10 meses. A população de lá agradece. E é importante destacar que os moradores aguardam essa obra há anos. O Manchester ainda possui 27 quilômetros de ruas de terra e convive com a falta de água. Nos dias de chuva forte, como vimos nas últimas semanas, as famílias praticamente ficam sem ter como andar e ficam isoladas. Ônibus, ambulâncias, carros de aplicativo, ninguém consegue entrar ou sair do bairro. Então, agora, com os prazos que foram estabelecidos, nós vamos cobrar do Executivo o cumprimento do cronograma das obras. Enquanto isso, é fundamental que a Prefeitura fique atenta para fazer as manutenções e obras paliativas a fim de garantir qualidade de vida a quem mora lá no bairro. Nosso gabinete continuará acompanhando de perto cada etapa desse projeto, cobrando o cumprimento dos prazos e defendendo os interesses dos moradores do Parque Manchester. Obrigado, TV Câmara. E também preciso fazer aqui a prestação de contas da Sorri. Eu e outros vereadores aqui da casa ajudam a fomentar esse trabalho tão importante, a Paz, Sorri. Mas a Sorri, ela teve um destaque especial e nós trouxemos aqui como
praxe de outros vereadores também fazer a prestação de contas, nós tivemos um investimento aplicado com as emendas impositivas no valor de R$ 767 mil aplicados para atendimento, fonoaudiologia, fisioterapia e principalmente para zerar a fila de aparelhos auditivos. Então, encerrando a nossa fala aqui, nós visitamos, então, a Sorri na semana passada, onde fomos recebidos pelo diretor Luiz Bento e pelo presidente de honra, o João Bidu, para acompanhar a prestação de contas das emendas impositivas destinadas pelo nosso mandato. Entre 2025 e o já provisionado para 2026. Nós já direcionamos pouco mais de R$ 700 mil. Os recursos foram utilizados na compra de aparelhos auditivos, no custeio dos atendimentos de audiologia, fonoaudiologia, medicina, além de serviços de reabilitação física, auditiva e atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Então, eu quero agradecer aqui, gratidão por poder fazer do mandato uma ferramenta de transformação e poder contribuir com a Sorri e com as pessoas que dela dependem, é uma satisfação. E disse, enquanto o vereador Bira tiver mandato, a Sorri pode contar com o nosso apoio. Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana produtiva e abençoada. Obrigado. Obrigado, pastor Bira. Passaremos agora para o minuto de silêncio em atendimento ao... O senhor estava? Tem que pedir o VAR, porque não está aqui não, hein? Então esqueceram de me escrever. Tá bom, vamos escrever, o senhor vai lá. Fica à vontade, vereador Natalino, o senhor tem 5 minutos, vereador. Alguém aciona o VAR, por favor? Senhores vereadores, vereadora, a minha fala de explicação pessoal, eu quero desde já parabenizar aos proprietários das adegas, funcionários, né, de uma forma tão calorosa, realmente poder vir a essa casa. Este vereador, não tenha dúvida, eu acho que dar um passo para trás realmente é importante, mesmo porque o que ele também está colocando aí é jus. E esta casa, como representa, né, a população e também esses prestadores de serviços, como eu sempre disse, e alguns colegas já adiantaram, eu tenho destacado aqui, eu espero que, inclusive, esse vereador não está aqui para tirar emprego de ninguém, muito menos criar as dificuldades. Inclusive, já assinei essa emenda, né, nessa lei, para que realmente tenha 6 meses aí para poder esgotar todos os debates, dos quais realmente foram destacados aqui nessa tarde, para que realmente encontre aí um caminho plausível para todos, principalmente para quem presta esse serviço na parte das adegas do nosso município. Muito obrigado, conto com esse vereador sempre. Outra questão, senhor presidente, quero destacar aqui, eu não sei, eu creio que outros vereadores já devem realmente ter sido acionados por alguns munícipes, até quem sabe, né, uma demanda gigante aí de munícipe aí nos cobrando. Acho que a prefeitura está precisando de fazer um choque de gestão. As ruas, né, totalmente esburacadas. Eu tenho recebido constantemente, né, de munícipe aí pedindo com que a prefeitura, realmente, diversos bairros da cidade, realmente possa aí fazer uma frente de tapa-buracos nessas vias asfaltadas, onde são ruas de terra, por exemplo, ali na Pousada. Tenho realmente encaminhado requerimento e ofício à Secretaria de Infraestrutura. Espero realmente, se não o fez ainda, coloque na programação para atender. O direito de ir e vir é sagrado e nós não podemos realmente deixar, né, de cobrar, porque, de qualquer maneira, vem a semana, as pessoas ficam na expectativa, nós, vereadores, solicitamos. O que nós podemos fazer é isso. É pedir, né, de uma forma formalmente, em contato com as secretarias, destacando que essa semana nós temos a audiência pública referente ao quadrimestre de 2026, na quarta-feira, às 14 horas. Vamos receber aqui
secretarias e autarquias. Esperamos realmente que a administração continue atendendo, né, com mais agilidade aí essas questões tão importantes que a zeladoria e a benfeitoria das vias públicas da cidade. Outro assunto, senhor presidente, nós entregamos uma moção de aplauso à entidade ACAE, que pelos seus 20 anos, né, de trabalho aí tão digno a nossas famílias, principalmente aquela região ali do Jaraguá. Eu pedi à TV Câmara que possa rodar um vídeo aqui dessa entrega da moção na quinta-feira que nós fizemos aqui na casa, por favor. O vídeo número 3. Então, senhor presidente, não podemos deixar de enaltecer esse trabalho do terceiro setor em nossa cidade, que vem, né, contribuindo sempre, né, porque a prefeitura, de qualquer maneira, não consegue, né, atender todo essa demanda, né, mas são entidades que a gente tem o apreço e o carinho. Quero, mais uma vez, aqui, em nome do presidente, né, Gustavo Torres, e a toda a diretoria da ACAE, conte com o nosso apoio, com nossa colaboração aqui nesta casa. É isso que nós realmente desejamos a todos. E ótima semana a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Encerrado o rol de oradores. Passaremos agora para um minuto de silêncio em atendimento ao requerimento dos vereadores. Manelo Zila, em memória de Esther Afonso Ferreira, todos os vereadores, pela Edinalva Maria dos Santos, mãe do vereador Marquinho de Souza, pastor Edson Miguel, pela Liliane da Silva, pastor Edson Miguel, pela senhora Gleides Ramona Gamarra, e Dário Luiz, pelo Tiago da Silva Procidônio. Guardaremos agora um minuto de silêncio. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a 17ª sessão ordinária do dia 25 de maio de 2026, às 17h54. Tenham todos uma ótima semana.